Você provavelmente já viu vários e vários vídeos de pessoas que foram aprovadas em concursos públicos, mas o que você ainda não sabe é que essas pessoas seguiram um planejamento próprio, um sistema de organização único que fizeram elas serem aprovadas e alcançarem a tão sonhada aprovação. E se você ainda não sabe como funciona esse planejamento, você está ficando para trás dos seus concorrentes e pode perder a sua tão sonhada vaga naquele concurso público que você tanto sonhou. Então, se você quer aprender a como funciona essa organização, fica até o final desse vídeo. Eu não vou te vender nenhuma mentoria, não vou lhe vender nenhum método milagroso, não vou querer lhe vender nenhum curso. Eu vou lhe apresentar o guia básico que lhe fará ser aprovado em qualquer concurso público. Então fica até o final desse vídeo para você aprender isso de uma vez por todas. Então vamos lá, pessoal. Como eu falei anteriormente, existe um sistema único que não só fez com que várias pessoas fossem aprovadas, mas também podem fazer você a ser aprovado. E é um sistema, pessoal, que pode realmente aprovar qualquer pessoa do zero. Tá? Você basicamente só vai precisar deixá-lo com a base. A partir dessa base, você faz as suas alterações. Então, não tem nenhum mistério aqui. É um sistema que segue uma base e que a partir dela você pode fazer suas alterações sem nenhum perigo. O importante é que você preserve o início, tá? Então, vamos lá. Qual que é esse sistema? Qual que é essa base? Nada mais é, pessoal, do que o conjunto de 3 tópicos. Primeiro, teoria, depois questões e depois revisões. É isso aqui. Se você colocar isso como base do seu planejamento, você tem todos os requisitos para passar em concursos públicos. E você pode fazer suas próprias alterações. Então o que é que a gente vê por aí? A gente vê vários e vários aprovados que foram aprovados a partir dessa organização, mas eles fizeram suas próprias adaptações. Adaptações essas que vieram conforme eles mesmos iam progredindo nos estudos, conforme eles mesmos iam se autoconhecendo, iam estudando, iam vendo a rotina. Então essas pessoas fizeram suas próprias adaptações. E você mesmo vai fazer as suas, mas vai manter essa base aqui. O problema é que hoje no YouTube foca-se tanto nas adaptações que aqueles aprovados fizeram que as pessoas se esquecem de fazer a base, que é teoria, questões e revisões. Então, ao longo desse vídeo, eu vou destrinchar cada um desses 3 tópicos e te explicar como que você pode fazer eles com a máxima excelência. Então, vamos lá. Começando pela teoria. Bom, pessoal, a teoria, ela nada mais é do que a menor parcela do seu planejamento. Tá? Então, você vai estudar um conteúdo, vai ali conhecer primeiro aquela informação, você precisa certamente de uma base de teoria. E você pode fazer isso a partir de PDFs, de videoaulas, de apostilas, enfim, com qualquer aparato que você tenha por aí, certo? Só que você deve estar pensando, cara, se é algo para eu construir base, eu devo dar muita importância. E sim, você deve dar importância à teoria, mas ela deve corresponder à menor parcela do seu tempo. E por que isso? Porque, pessoal, a teoria, ela lhe dá a base, mas saiba que 70% dela é inútil. Apenas 30% da teoria, ela é importante para o seu concurso, para as questões. Então, o que você vai ver no seu concurso é apenas esses 30%. O restante, você apenas perdeu tempo. E é isso mesmo, essa é a verdade nua e crua. Por isso que a fundamentação dos seus estudos precisa ser a partir de questões. Então, como é que eu posso estudar a teoria sem perder tempo e sem ficar muito preso nos 70%? É simples. Você vai basicamente fazer o arroz com feijão, que é o quê? Estudar aquilo como gente, estudar aquilo se concentrando. Então você vai estudar ali direito penal, português, informática, raciocínio lógico. Vai ali pegar seu PDF, sua videoaula, sua apostila e vai simplesmente prestar atenção, vai ler, vai assimilar e vai simplesmente estudar aquilo com atenção, com foco, com concentração,
simples. Não vai perder muito tempo, não vai querer ficar horas e horas fazendo anotações, ficar querendo reter o máximo de informações, apenas leia aquilo com atenção. Isso é o básico, isso é o arroz com feijão, isso é o que todo mundo faz. E logo após essa primeira leva de tempo, você vai partir direto para as questões. Então, não perca muito tempo na teoria, não fique fazendo resumos coloridos, não fique querendo assimilar, entender a profundidade da coisa. Cara, só vê aquilo ali e pronto. Só vê o que o teu professor está falando e pronto, parte para as questões. E quando você vai partir para as questões, você vai corrigir todas as lacunas, vai corrigir todas aquelas coisas que você ainda não conseguiu assimilar. É nas questões que você vai de fato aprender. E como eu coloquei aqui, as questões precisam ser feitas em grande quantidade. Portanto, você precisa ter uma plataforma ali. Então, de fato, desembolse um dinheiro para assinar uma plataforma, porque você vai precisar dela, uma vez que você vai precisar fazer muitas questões. Quanto mais, melhor. E não tem mistério, pessoal. Você vai principalmente focar nisso aqui. E veja bem, quando você estiver nas questões, você mesmo vai adaptando o seu modo de resolução. Então não existe um método, não existe uma coisa milagrosa que vai lhe fazer a questão da melhor forma. Você mesmo vai se autoconhecendo e aprendendo a resolver. Então, bom, fazendo as questões, pessoal, tudo será resolvido. Tudo será, parece que tudo vai ficar claro na sua cabeça sobre aquele assunto ali. Então, tem ali uma plataforma e só vá fazendo as questões. A cada assunto que você ver a teoria, faça ali sua lista de 20 a 30 questões e parte para o próximo tópico. Futuramente, sua revisão vai ser com questões, tá? Futuramente, tudo que você for fazer com aquele conteúdo será por questões. Então entenda, as questões é aquele passo que você dá e tudo aquilo que está anterior a ele está bloqueado. Então você não vai se preocupar em voltar para a videoaula, voltar para PDF, voltar para a apostila. Se tu quer aprender de novo, faz questões daquele tópico e aprenda com o teu erro, tá? Então, basicamente, veio para questões, entenda. Você fechou a porta para videoaula, PDF, apostila, porque a partir daqui, pessoal, qualquer coisa que fuja disso aqui, possivelmente lhe fará perder um tempo desnecessário. E bom, sabendo disso, agora você vai para revisão. E se você chegou nesse ponto aqui desse vídeo, saiba que esse é o tópico mais importante. Então, se você não colocar isso aqui em prática, você vai estar colocando toda a minha explicação por água abaixo. Então, presta muita atenção. A revisão, além dela ser a parte mais importante, ela demanda várias formas de execução. Então, você pode fazer a revisão de várias e várias maneiras. E eu acho que cabe vários vídeos para falar sobre isso aqui. Mas você pode fazer ela em formato de um cronograma, pode fazer bisuário, flashcards, caderno de erros, enfim, existem várias formas. Mas qual é a fundamentação básica da revisão? É você se lembrar daqueles conteúdos. É único e exclusivamente para isso, pessoal. Se lembrar dos conteúdos. Então tem pessoas que gostam bastante de fazer do cronograma. Como é que vai funcionar esse cronograma? Eu particularmente acho algo bem prático, mas você vai basicamente dividir os tópicos que você estudou em dias da semana para você revisar. É isso. E é algo bem prático porque as pessoas geralmente vão assimilar. Bom, vou pegar a segunda, vou estudar aquele assunto de direito penal. E eu vou estudar o meu assunto anterior nessa sessão aqui. Na terça, vou estudar raciocínio lógico. Vou estudar o assunto anterior do raciocínio lógico nessa sessão aqui, à medida que eu vou progredindo nas matérias. E isso eu acho bem prático, porque você concilia um cronograma de estudos com um cronograma de revisão ao mesmo tempo. E termina que você revisa todos os dias e aquilo ali vai ficando claro na sua cabeça. No começo, eu acho até interessante esse formato, mas, na minha opinião, a melhor forma que eu encontrei, para mim, é justamente fazer uma lista ampla com todos aqueles assuntos. Então, como é que funciona a minha revisão atualmente? Eu, basicamente, tento terminar
o mais rápido possível a teoria, com o máximo de questões, com o máximo de compreensão, e logo depois eu deixo aquele assunto separado na semana, em alguns dias, e simplesmente faço uma lista conjunta com todos os conteúdos que eu já vi. Uma lista ampla, uma lista robusta, com todos aqueles tópicos. Por que eu gosto de fazer isso? Por dois motivos. Pelo fato de ser mais prático, então você só precisa se sentar ali, gerar uma lista e começar a fazer. Você não precisa ficar filtrando tópico por tópico. E segundo, porque para mim isso aqui traz um foco maior e mais específico para o concurso, porque no concurso público você vai ter uma lista com questões aleatórias. Você não vai ter uma lista com aquele assunto específico. Eu não vou ter uma lista falando especificamente de perícia e peritos, uma lista falando especificamente de balística forense, uma lista específica de antropologia. Não, você vai ter assuntos variados, assuntos aleatórios. E quanto mais você se acostumar com esse modo de fazer questões aleatórias de vários assuntos, você já vai estar treinando para o concurso público, porque na prova vai estar exatamente desse jeito. E fora que, quando você gera uma lista com assunto já específico, você já dá um hack ali para o seu cérebro, mostrando que, pô, eu vou fazer questões desse assunto. Então sei que a resposta já pode ser assim, assim, assado. Então você já vai meio que sabendo do que é que se trata a questão, e isso já é uma vantagem, sendo que no concurso público não vai estar assim. Não vai estar, essa questão aqui é de tal assunto. Não, na hora você vai ter que identificar. Então assim, eu gosto muito de fazer esse método de revisão por listas amplas, listas que englobam todos os assuntos que eu já estudei. Por ser mais prático e por ter um foco maior no formato de organização das questões do concurso público. Bom, além desse cronograma de revisão, tá, você pode fazer seu próprio bisuário, seus flashcards e seus cadernos de erros. O bisuário, pessoal, eu gosto de utilizar ele nas revisões como uma forma de consulta, tá? Mas aqui existem várias formas de se fazer, e eu acho que é completamente válido você encontrar a melhor forma que funciona para você. Particularmente, eu tenho aqui um bisuário de português, e como é que eu coloco as informações nele? Eu basicamente vou pegando as principais informações que eu vejo nas questões e coloco aqui. Então aqui tem de tudo, pessoal, desde coisas específicas a coisas extremamente básicas. Então, qual que é o significado de mal com L, significado de mal com U, qual que são as regras da morfologia quando a palavra tem um prefixo multi, prefixo alto, psico, né? O uso do hífen em algumas palavras. Eu coloco várias e várias coisas aqui e que de vez em quando eu uso para consulta. Eu não faço uma leitura religiosa do meu bisuário todos os dias, até porque eu não tenho saco para isso. Mas eu vou colocando as coisas aqui à medida que eu for vendo e vou lendo de vez em quando. Por quê? Porque à medida que eu for lendo, eu vou gerando uma lembrança inconsciente de que aquela informação está aqui. Então, se eu bater de frente com uma questão que eu não sei responder de um assunto que provavelmente está no meu bisuário, a primeira coisa que eu vou fazer é ir para o meu bisuário. E isso serve como um método de consulta prático, de tal modo que você não precisa perder tanto tempo procurando aquela informação. Então eu particularmente uso o bisuário dessa maneira. E você pode fazer isso com várias e várias matérias. É só achar a melhor forma que funciona para você. Tem gente que gosta de fazer de seu próprio material de revisão, e eu ainda estou tentando aprender a fazer isso, ou ainda estou vendo se isso funciona para mim, mas eu acho válido porque economiza muito tempo. E você tem seu próprio material, você sabe que você fez, você sabe que não tem IA, você sabe que tem as informações que você consegue aprender da melhor forma para você. Bom, os flashcards, pessoal, eu gosto de usar bastante os flashcards para os meus erros, tá? Que eu mesmo identifico eles bastante nas minhas listas de questões avulsas, mas também para informações importantes, certo? Informações importantes que eu vejo em uma matéria que eu sei que única e exclusivamente pela questão eu não vou conseguir decorar. Então às vezes é um mnemônico, às vezes é uma tabela extremamente densa, é uma lei extremamente densa, e que eu sei que a questão ela não vai me fazer lembrar daquilo. Eu sei que eu vou precisar ter um flashcard específico para lembrar.
Então, particularmente, gosto muito de usar os flashcards para os meus erros e para essas informações pontuais que eu sei que eu preciso decorar, certo? E por último, pessoal, o caderno de erros. O caderno de erros eu gosto de usar já em formato de flashcards, por isso que eu nem perco tanto tempo vendo a melhor forma de fazer um caderno de erros, porque fazer ele em formato de flashcards já é uma forma efetiva, certo? Mas em tese, o que seria esse caderno de erros? Às vezes pode ser um bisuário, pode ser uma lista ali de anotação que você tem para colocar aquilo que você mais erra, aquelas informações que você mais se esquece, aquilo que você precisa decorar. Enfim, isso é muito particular, esse caderno de erros, mas seria simplesmente uma ficha de anotação ali, certo? E eu acho muito efetivo fazer esse caderno de erros em formato de flashcards, porque é como se aquela informação que tu precisa decorar, aquela informação que tu se esquece, aquele erro que você tem, já está ali em formato de flashcard. Então é só você abrir ali o teu Anki, sei lá o que é que tu usa, mas é só ver ali teu flashcard e você já vai ficar livre. Você não precisa se preocupar com algo a mais. Então eu meio que já deixo embutido dentro dos meus flashcards o meu próprio caderno de erros. Eu acho bem efetivo. E bom, pessoal, essa aqui é a estrutura básica para você passar em concurso público. Eu acredito que todos os aprovados fizeram isso aqui. Eu tenho certeza que eles fizeram, estudaram por meio dessa base, desse sistema de organização, e apenas fizeram suas adaptações conforme eles mesmos achavam eficientes, conforme eles mesmos viam que funcionavam, enfim, conforme eles mesmos conheciam sua própria individualidade. E se você quer aprender a estudar para concurso público, ou se você quer dar um pontapé inicial, quer de fato estudar de verdade, eu vou estar colocando aqui na descrição, pessoal, uma bibliografia, livros básicos que podem lhe ajudar nessa jornada, que podem te ajudar a conseguir a tão sonhada aprovação. Livros que realmente ajudam as pessoas a passar e que certamente me ajudaram. Em especial, pessoal, vou estar botando um caderno de exercícios com 1013 questões gabaritadas, com comentários das principais matérias que caem em concursos públicos: português, raciocínio lógico, informática. Colocar o livro do William Douglas, pessoal, muito e muito bom, como passar em provas e concursos públicos. Então, aprender a realmente a como enfrentar uma prova, a como estudar para isso. E claro, a gramática do Fernando Pestana, se você está estudando português, se você quer de fato acertar cada vez mais essas questões e, claro, acertar o básico, né? Todas as pessoas que querem passar no concurso público, elas precisam gabaritar português, ter uma boa base em português. Certamente essa gramática aqui vai estar lhe ajudando. Mais de 1.400 questões comentadas juntamente com a própria teoria. Então, se você ficou interessado e quer de fato aumentar as chances da sua aprovação, vou estar deixando o link aqui desses livros na descrição. Você não vai estar só se ajudando, mas também ajudando nosso canal a crescer cada vez mais. E bom, pessoal, se você chegou até o final desse vídeo, comenta aqui embaixo o que é que você achou sobre tudo isso aqui que eu falei. Deixa aqui embaixo sua opinião, sua sugestão, enfim. Como que eu posso ter lhe ajudado com esse vídeo? Então, vou ficando por aqui. Deixa o seu gostei, se inscreve no canal e até a próxima.